o que você acha do papel do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Educação Física na profissão? Chegou a hora de polêmica em mais um episódio de Educação Física SA. Compartilhe com os amigos e sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E está começando mais um episódio de Educação Física SA. Eu diria o episódio mais polêmico de todos, porque o tema é Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física. Um assunto que tem pano para manga, muita coisa para a gente discutir. E claro, se a gente está falando de polêmica e de informação, nós queremos que você compartilhe essa informação com os nossos colegas de profissão. Você é estudante? Manda lá no grupo da sua turma. Você é profissional? Manda nos seus grupos profissionais, porque esse assunto merece todo o destaque possível e a sua audiência é muito importante. Se liga só no que você vai ver aqui hoje. Olha, eu já falei para vocês aqui em um episódio anterior que uma das razões pelas quais eu tenho muitos haters nas redes sociais, em particular no Facebook, tem a ver com discussões a respeito do Conselho Regional de Educação Física, essa instituição tão controversa, tão querida por alguns, tão odiada por outros. Por quê? Porque diante das exigências legais que existem para o exercício profissional da educação física, assim como as muitas polêmicas que cercam esse assunto, é impossível discutir o mercado de trabalho dessa área, que é o tema dessa nossa temporada, sem mencionar o processo de regulamentação profissional e a criação dessa instituição, que é o Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, e os Conselhos Regionais de Educação Física, que são os CREFs, né? A regulamentação da profissão da educação física, que foi promulgada por uma lei em 1998, aconteceu sob argumentos de que esse processo valorizaria a profissão. Mais de 20 anos depois, contudo, existem controvérsias acerca do cumprimento dessas promessas. A regulamentação, de fato, valorizou a profissão da educação física? O que é exatamente uma profissão valorizada e como obter essa tão almejada valorização? E aí, André, valorizou ou não valorizou? Tá bom ou tá ruim? Olha, eu tenho uma experiência, inclusive, pessoal, né? Acho que cada profissional de educação física tem, mas eu tenho uma experiência pessoal para dividir aqui com os nossos ouvintes, porque eu, enquanto era coordenador do curso de educação física de uma faculdade em Belo Horizonte, eu fui convidado e aceitei, né, fazer parte de uma das comissões do Conselho Regional de Educação Física aqui da minha região, que é o CREF 6, né, aqui de Minas. Então eu fiz por acho que 2 anos, mais ou menos, parte da comissão de ensino superior do CREF, fazendo reuniões, né, mensais lá e vendo por dentro como que funciona o caso específico de Minas Gerais. Claro que cada CREF pode ter a sua particularidade, mas para não fugir da sua pergunta, eu quero falar o seguinte: na minha opinião, valorizou, mas não valorizou no que a gente mais liga à valorização, que é a valorização financeira. Eu acho que ela deu um capital, digamos, social para a formação para o profissional de educação física, né? Explicando brevemente, eu acho que até sobre Gana você tem umas coisas muito interessantes para falar, mas sobre esse capital social, algumas profissões que já têm conselhos estabelecidos, nós já assumimos isso com naturalidade. Por exemplo, eu não levaria um parente meu ou meu filho para ir num médico que não tivesse CRM. Ou então para mim, né? Ou para eu não construiria, eu nem poderia construir fazer nenhuma obra sem um engenheiro que fosse registrado no seu conselho profissional. Então eu acho que foi essa valorização que trouxe para o profissional de educação física um capital social importante e político também. Mas o que eu acho que você tem razão, André. Rola uma valorização simbólica, né? Quer dizer, é uma profissão Exato. que passa a ser reconhecida como uma profissão e cujo exercício depende de uma formação universitária, a posse de um diploma, que exige uma formação de 4 anos. Então,
enfim, há toda uma aura, né, de prestígio pequeno, ainda que seja pequeno, que passa a envolver essa profissão. Mas eu acho que é justamente isso, talvez, a contradição entre essa valorização simbólica e as expectativas que cercavam esse processo, que de certo modo ainda cercam o funcionamento do CREF, é que talvez explique todas as controvérsias e até polêmicas que giram em torno do CREF. Por quê? Porque muitos profissionais esperam do CREF aquilo que ele não pode oferecer, né? Que é a ideia de que essa regulamentação vai favorecer o mercado de trabalho. Eu estou dizendo isso porque, como eu participo de muitos grupos, né, das redes sociais, e eu me engajo em particular com esse tipo de discussão, eu vejo muita gente cobrar isso do CREF, né? Dizendo, olha, mas eu vejo pessoas que estão cobrando R$12 a hora, algumas regiões do Brasil oferecem as academias, R$10 a hora, R$11 a hora, R$12 a hora, é muito pouco. E o CREF não faz nada com relação a isso. O CREF ele não cria um piso salarial mais digno. Então, essa é a primeira contradição, porque a existência desse conselho regional não necessariamente será capaz de aumentar os salários da área. Eu acho que existe essa expectativa entre os professores, né? De que o CREF teria o poder de mudar a dinâmica de funcionamento dos mercados. E, por outro lado, talvez as pessoas não atribuem a mesma importância para essa dimensão que você destacou, André, que é a dimensão da valorização simbólica. Mas me chama a atenção isso, sabe, André? Assim, a expectativa que as pessoas têm de que o CREF, a simples existência de um conselho regional, possa mudar a dinâmica de funcionamento dos mercados. Eu sempre digo, nessas discussões que eu participo a esse respeito, uma mesma coisa. Digo, olha, tem lá uma academia de natação que cobra R$200 por mês a mensalidade. Se o CREF triplicar o valor do piso da hora-aro, se ele tivesse esse poder, né, de triplicar o piso, em vez de 10, colocar 30, essa academia de 200 vai ter que passar a cobrar 300, 350, 400. O que aconteceu com os alunos dessa academia? Alguns iam deixar de frequentar. Então, ao invés de ter 2 professores, um de manhã e outro de tarde, só teria um, porque a turma da tarde ia fechar. Então, entende? Então, a dinâmica de funcionamento do mercado, é muito difícil você regular ela a fórceps, entendeu? De cima para baixo, simplesmente com uma lei, com uma canetada dizendo que, se fosse assim, era fácil resolver o problema do Brasil, era só colocar o salário mínimo de R$10 mil. E aí, pronto, todo mundo ia passar a ser rico, né? E não é por aí. E eu acho também, assim, que mesmo os outros conselhos das outras profissões, eles também não estabelecem piso. Você pode falar assim, mas o conselho tal estabeleceu um piso. Estabeleceu porque o mercado aceitou, entende? Assim, estabeleceu por causa da relação de oferta, né, e procura. Então, assim, não é bem assim. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que o pessoal bate muito também é essa questão da fiscalização. Sim, boa. Eu vou citar algumas frases assim que a gente vê nas redes sociais, nas comunidades de educação física que a gente participa, e você pode até comentar um pouco sobre elas. Que uma é assim, o CREF só quer o seu dinheiro, só quer a anuidade da gente. Agora, se a gente manda uma denúncia para fiscalizar, não acontece nada. O CREF só quer a grana, mas não faz nada pelo profissional, né? Não coloca piso salarial. Enfim, vamos entender um pouco sobre 2 aspectos antes de você comentar. Primeiro, a fiscalização, ela acontece sim, existem mecanismos, né, para denúncia e para fiscalização. Tem vários setores dos CREFs, inclusive, que divulgam essas ações de fiscalização, porque faz parte das atribuições deles. Só que aí, mais uma vez, acho que nos primeiros episódios aqui do podcast, até da temporada passada, você citou o enorme contingente de espaços de atividade física que são passíveis de fiscalização e, mais ainda, de profissionais que são passíveis de fiscalização, né? Então, acho que a demanda pela fiscalização ela é muito maior do que o contingente de pessoas para fazê-lo. E, nesse caso, inclusive, esse capital social ele se torna importante porque ações de divulgação que possam falar assim, olha, procure um profissional registrado, né? Já evitariam, e eu acho que já evita em muito profissionais que atuam sem o devido registro, né? Enfim, talvez alguns números do CREF sobre fiscalização possam mostrar um pouco isso, né? E o segundo ponto é
digamos, a jovialidade do nosso conselho. Porque 20 anos ainda é muito pouco, na minha opinião, em se tratando de um conselho profissional que está, né, enfim, buscando se reerguer, ou se erguer, na verdade. Eu acho que as pessoas questionam muito são as condições da criação do sistema CONFEF-CREF e também dos jogos de poder que envolveram essa criação, né? Quem que bebeu água limpa ali, quem que batalhou, quais foram as articulações, né? Quais foram as organizações politicamente falando para quem estivesse lá bebesse água limpa e estivesse à frente do CREF. E aí, a partir daí, são algumas estratégias que a gente até costuma ver em federações esportivas, de grupos se mantendo no poder durante prolongados períodos de tempo. Mas essa disputa política que incomoda algumas pessoas, ela é inevitável, né? A Ordem dos Advogados do Brasil também é assim, no Conselho Regional de Medicina também é assim, como você mencionou, nas federações esportivas também é assim, dentro das universidades também é assim, para o cara ser reitor, para o cara ser diretor de uma faculdade, para o cara ser chefe de departamento, ser coordenador de um curso, tudo isso envolve uma articulação política, né? Então eu acho que o fato de um certo grupo ter digamos, uma hegemonia, um controle hegemônico daquela instituição, é mérito deles, do sentido de que eles foram capazes de criar uma rede de relações sociais com os associados, com os grupos que votam naquelas pessoas ali, que dão sustentação a eles. E, por outro lado, os grupos que se queixam disso são justamente os grupos que não foram capazes de fazer isso. E por isso mesmo eles, né, reclamam e se queixam, né? Mas o que eu ia dizer, André, você comentou aí o ponto da questão das pessoas, da fiscalização, né? Porque também é uma coisa que realmente me chama a atenção. As pessoas falam, pô, mas não fiscaliza e tal. Essa queixa a respeito da fiscalização, ela tem como pressuposto a ideia de que o problema dos baixos salários pagos pela educação física, essas horas-aulas de 12, 11, 10 reais que a gente comentou, que são valores muito baixos, né? Quer dizer, a pessoa que trabalha a 10 reais a hora, 40 horas por semana, tá trabalhando muito, tá dando muita aula, ela vai ganhar no final da semana 400 reais. 800 reais por mês, 1.600, e por 2 semanas, 1.600 reais por mês. Ou seja, menos de 2.000 reais para trabalhar 40 horas toda semana por 4 semanas no mês. Trabalhando pra caramba, ganhando pouco. Então esse valor da hora-aula, de fato, que às vezes é praticado em algumas cidades, em várias cidades, na verdade, né? Em vários estabelecimentos, ele é muito pequeno, realmente. Só essa expectativa que as pessoas têm de que isso decorre de um excesso do exercício legal da profissão, de que o problema o responsável por esses baixos salários tem a ver com muita gente que não é formada, que está exercendo a profissão, é uma expectativa, na minha opinião, totalmente infundada. Porque nós não temos, assim, tantas pessoas exercendo ilegalmente a profissão. Não existem números sobre isso. Aliás, essa é uma outra crítica que nós poderíamos fazer ao CREF. Eu acho que falta transparência com relação a várias coisas do CREF. Eu mesmo já tentei obter deles quantos profissionais pagam a anuidade, estão em dia com as suas anuidades, né? É uma informação simples, né? É até uma informação que é pública, porque o CREF ele é uma autarquia pública. E essa informação elementar não é disponibilizada. Eles simplesmente não dizem, né? Mantém isso meio que a sete chaves e também não falam quantas fiscalizações são feitas, quantas pessoas foram notificadas. São coisas meio elementares, mas mesmo na ausência de informação sobre isso, por que eu suponho que não existem tantas pessoas assim exercendo ilegalmente a profissão? Porque o número de pessoas que se formaram nos cursos de graduação em educação física nos últimos 20 anos é simplesmente extraordinário. Eu mencionei aqui num episódio passado a taxa de crescimento do número de matrículas nos cursos de graduação em educação física nos últimos 20 anos. Alguma coisa na ordem de 600%. Né? Então, o número de pessoas que se formaram é grande o suficiente para pressionar os salários para baixo, independente de pessoas exercendo ilegalmente a profissão. É claro que alguém que esteja nos ouvindo agora pode dizer assim, mas eu conheço um cara lá na minha academia que trabalha e que ele não é formado, ele não tem o CREF e está lá dando aula, está lá fazendo personal. Existem esses casos, mas esses casos não são nada diante do exército de pessoas que se formou nos cursos nos últimos 20 anos. Então não é esse o problema, né? Exatamente. Esse exemplo que você deu, inclusive, dessa hora-aula a 10 reais, ele inclusive estaria na parte que abaixa
a média salarial que você já citou aqui na temporada passada, mas que é maior do que esses R$1.600. Você falou que a média está na casa de uns 2.800. 2.200, 2.300, por aí. Entendi. Então, quer dizer, esse já é um ponto. E o outro ponto é isso, é porque o profissional de educação física, ele tem se diversificado, ou ele tem tentado, na linguagem popular, aí, dar seus pulos, né, para poder colocar a sua atividade de outra forma. Né? Então, por exemplo, a gente comentou dos negócios online aqui, que são negócios baratos e tudo mais, mas que na escala dão valores, né, vultuosos para poucas pessoas que ganham muito, mas para uma média geral vão dar valores médios também. Mas o que eu acredito, que a gente também já discutiu aqui, está muito ligado à natureza da nossa profissão, ou seja, ao nosso fazer profissional. Nós ainda lidamos, nós já discutimos isso aqui, com uma atividade que é ainda considerada um luxo para a maioria das pessoas, tá certo? E também com uma atividade que, querendo ou não, em muitos dos casos, pode ser feita sem orientação, entende? Eu trabalho diretamente com ciclismo. Você pode começar a pedalar porque você quer, por conta própria. Você pode começar a correr por conta própria. Você pode, inclusive, ir para um salão de musculação e, às vezes, se exercitar por conta própria. Hoje em dia, ainda mais nessas academias, em alguns lugares que, né, a ficha de exercícios ou o instrutor, ele está ali numa condição, digamos, com papel reduzido comparado com o que ele tinha antes, né? Então, mais uma vez, entender que a gente está ofertando um serviço que é de suma importância, mas que existe a possibilidade das pessoas acessarem sem passar pelo profissional. E num cenário, né, André, que as pessoas, a população de um modo geral é muito empobrecida. A gente mencionou também isso na temporada passada, os valores da renda per capita média brasileira, como é que eles são baixos, quer dizer, uma parte enorme da população brasileira simplesmente não tem recurso suficiente para pagar um profissional, um personal trainer, enfim, ou mesmo uma academia. Muitas pessoas que fazem atividade física no Brasil fazem por conta própria. São pessoas que correm no acostamento de uma estrada, fazem caminhada ao redor de uma praça, ou seja, elas não gastam dinheiro para fazer atividade física. Isso para não falar daquelas pessoas, que são a maior parte, que não fazem nenhum tipo de atividade física no seu tempo livre. Então, ou seja, uma parte enorme da população brasileira, ela simplesmente está excluída desse mercado de consumo. Porque é empobrecida, porque é pouco escolarizada, porque tem jornadas de trabalho muito longa, então, portanto, não tem tempo livre necessário para poder dedicar uma atividade dessa. Então, enfim, a gente tem um conjunto de limitações estruturais muito grandes sobre o mercado de trabalho. Eu acho que isso é importante da gente mencionar na discussão sobre o CREF, porque essas expectativas todas que as pessoas têm de que o problema é que o CREF não aumenta o piso, o problema é que o CREF não fiscaliza o suficiente. Tudo isso são falsos problemas. Né? Os verdadeiros problemas que marcam o mercado de trabalho da educação física, eles não são facilmente solucionáveis e provavelmente não são solucionáveis pelo CREF. O CREF não teria, digamos assim, as ferramentas necessárias para mexer na dinâmica social desses mercados. Quer dizer, como é que o CREF vai poder fazer com que a população tenha mais recursos para contratar um personal? Ele não pode, entende? Isso extrapola a capacidade de atuação desse singelo órgão que é o Conselho Regional de Educação Física, né? Agora pegando nessa parte aí de críticas, né, que você já iniciou também, eu vou fazer a minha crítica aqui, com base, inclusive, na minha experiência pessoal, né, de ter visto de dentro algumas coisas. Eu acho que, assim, a minha impressão nos 2 anos que eu fiquei lá é de que o CREF, no caso específico, né, o CREF Minas Gerais, mas talvez os outros tenham experiências parecidas, eles são, em grande medida, como instituições, talvez como algumas empresas privadas ou mesmo as universidades, no sentido de tem sempre incêndio para apagar, sempre tem coisa para fazer e o trabalho nunca acaba. Né? Então, o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu via, primeiro, movimentações grandes no sentido de manutenção dos grupos e pessoas que estavam lá, né, no poder.
E isso é cansativo porque a oposição estava, às vezes, lá dentro também, né? Os grupos se separavam, divergiam, tinha, às vezes, algumas disputas. Então, existia grande parte do esforço era empreendido, digamos, nesse processo de eleição, de reeleição e de se né? manter no poder. No processo de se manter no poder. Além disso, tem todas as atividades corriqueiras da instituição, que é a parte de funcionários, de manutenção, de fazer eventos, de funcionamento, né, de contratar pessoal, das demandas que vinham das universidades, ou seja, me parece assim que tem sempre um incêndio para apagar, né, e isso deixa realmente a instituição com algumas falhas, que na minha opinião são essas falhas, por exemplo, na própria comunicação, na transparência, como você citou, sabe? Então, assim, é estranho falar isso, mas eu acredito que digamos, para o CREF aumentar a atuação dele e tentar fazer mais do que ele faz, ele precisaria, ele é relativamente, digamos assim, ele trabalha com menos pessoal do que poderia trabalhar para fazer as coisas que tem que fazer. É claro que existe um limite, né? As empresas particulares, elas estão muito acostumadas a ter uma relação ótima entre sugar o máximo possível do funcionário, pagando o mínimo possível. Né? A gente vê muitas empresas assim, que isso, inclusive vem sobre um nome muito bonito de modelo de gestão eficiente e etc. Né? Mas eu acho que é isso, eu acho assim, que falta um pouco assim, no CREF essa gestão eficiente, um pouco de gestão eficiente, né? E falta bastante também transparência, sabe? E a estratégia de comunicação deles, né, eu acho também que é muito ruim. É obsoleta mesmo, né? Tenho por costume de mandar uma revista para as pessoas a cada 3 meses ou 6 meses. Você olha as redes sociais deles, você percebe que eles não fazem um uso eficiente desse canal de comunicação extraordinário que são as redes sociais, né? E não por acaso, André, eu vou compartilhar também aqui com você e com os nossos ouvintes, eu fiz uma enquete uma vez. Quem fez essa enquete foi um colega nosso de profissão, Fernando Rosa, meu amigo Fernando Rosa, num grupo do Facebook. Ele colocou lá uma pergunta se as pessoas achavam ou não importante a existência do CREF. Uma espécie de enquete, né? E cerca de 70% das pessoas que responderam, entre 70% e 80%, não lembro aqui o número exato, disseram que não, que achavam essa instituição uma instituição totalmente dispensável, irrelevante e tinha uma visão negativa. Além do número, que é um número que eu acho bastante expressivo, né, me chamou a atenção o tanto de pessoas que têm uma visão negativa a respeito da instituição, os comentários que as pessoas, por conta própria e voluntariamente, acrescentaram a essa enquete. Então eu vou ler para vocês aqui alguns que eu fiz questão de salvar esses comentários porque são muito interessantes, dizem muito a respeito da maneira como a nossa categoria enxerga o CREF, e que uma das pessoas dizia o seguinte: olha, a única coisa que o CREF faz é cobrar anuidade e falar que estão fazendo alguma coisa fiscalizando academias. É lamentável. Uma outra pessoa dizia: me recuso a pagar para um conselho que considero apenas um órgão arrecadador. Não promovem cursos, nada. Apenas perseguem instrutores de tênis, dançarinos e mestres de capoeira. O outro diz: CREF deveria acabar. Não serve para nada. Uma outra menina escreve: CREF não serve para bosta nenhuma, só para arrancar o nosso dinheiro. O outro coloca: o CREF é o órgão mais inútil que eu conheço. Não faz absolutamente nada pelos professores. Um outro coloca: máfia, só que legalizada. Se quiser trabalhar, tem que pagar. E por aí vai, acho que já deu para entender. Quer dizer, a quantidade de comentários negativos a respeito da instituição é muito grande. E o que me chama a atenção é o fato das pessoas que estão lá, sendo conselheiros, sendo diretores, sendo presidentes, não se empenharem em fazerem uma comunicação mais eficaz para tentar reverter essa representação que uma enorme quantidade de pessoas, de profissionais, tem a respeito desse órgão, sabe? Exatamente. E tem uma coisa importante nesse aspecto, porque você não precisa, digamos, você mesmo fazer, mas você tem a estrutura e as condições para contratar quem faça. E aí eu vou dar um exemplo aqui, talvez agora um pouco mais sigiloso, né? Não sigiloso porque eu vou abrir, mas mais... Aí é bom, hein? Aí é bom, hein?
O que acontece? Revelações. Quando eu estava presente lá no CREF, eu tinha um colega que estava lá comigo de idade próxima à minha, sabe? Então a gente estava na casa dos 30 e poucos na época, né? E aí eu cheguei para conversar com ele numa das reuniões, né? No momento do coffee break e tal. Ele falou assim: André, dá uma olhada aqui em volta da gente. Dá uma olhada aqui nas pessoas, né? Aqui do CREF, desses conselheiros e tudo mais. Aí eu falei: o que foi? Ele falou assim: cara, em 5 anos, metade dessas pessoas aqui ou vai estar aposentada ou vai estar morta. O que era realmente verdade, porque a idade dos conselheiros, enfim, das pessoas que lá estavam, é uma idade realmente avançada, só que eu não estou aqui ligando, em parte, essa questão da idade avançada a um atraso, por exemplo, nessa questão da comunicação, a eles encherem a nossa caixa de spam, de e-mail todo dia, inútil, ou de mandar a revista escrita gastando quilos e quilos de papel. Ou seja, eles têm condições para contratar, por exemplo, pessoas que têm a linguagem do dia de hoje para poder fazer essa comunicação, assessorias de imprensa, até profissionais que vão cuidar do reposicionamento de imagem deles, né? Isso seria possível de ser feito, né? Porque senão eu estaria, digamos, condenando todas as pessoas que são mais velhas e chamando elas de atrasadas. Não é isso que acontece. Não necessariamente. Mas no sistema Confef-CREF tem uma parcela bem tradicional aí que pode estar contribuindo para isso, né? E um outro ponto que você comentou, que aí eu queria saber de você, que eu acho que você tem alguma informação sobre isso, é que a gente falou aqui sobre brigas políticas e poder. Eu queria que você desse uma atualizada aí para os nossos ouvintes, porque sempre tem uma coisa assim, eu acredito que isso já sejam águas passadas, que a regulamentação veio para ficar, mas existem processos na justiça sobre isso? Pode crer. Não, recentemente, acho que ano passado, 2021, rolou uma ação de inconstitucionalidade que já vinha se arrastando no Supremo Tribunal Federal há anos, porque parece que teria havido um erro de procedimento lá atrás, em 98, no momento de criação do CREF. Porque parece que aquilo foi uma iniciativa do Poder Executivo, quando na verdade teria tido que ter sido uma iniciativa do Poder Legislativo. Enfim, houve algum imbróglio assim, com relação ao procedimento que teria tornado, então, se fosse correta essa interpretação, a criação do CREF ilegal. Então isso chegou no Supremo Tribunal Federal e o que aconteceu foi que um grupo de políticos, eu acho até que liderados pelo Romário, no caso no Senado Federal, se antecipou a esse problema e meio que tramitou de novo pela Casa Legislativa a fim de evitar que esse assunto fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Houve até inclusive uma mudança nessa nova aprovação que aconteceu no ano passado, que diferente do que acontecia até então, quem atua nas escolas, que portanto são os licenciados e não os bacharéis, também passaria agora a ter que ser associado ao Conselho Regional de Educação Física, coisa que até então não era, né? Então, ou seja, mas a criação do CREF, essa regulamentação profissional, ela não é, digamos assim, uma coisa de uma vez por todas. Ela é passível de uma reversão. Embora, politicamente, aí nós estamos falando de disputas políticas, né? É muito improvável que isso aconteça. Por quê? Porque os grupos de interesse em favor da manutenção desse sistema agora são muito fortes. Entende? E mais, né? Todo mundo, aquelas centenas de milhares de pessoas que se formaram, que fizeram investimento de fazer um curso superior para poder ter o seu diploma e poder, assim, legalmente exercer essa profissão, elas vão ser contra a qualquer mudança nesse sistema. Porque elas vão pensar, olha, se eu tive que fazer esse investimento para poder exercer a profissão, por que uma pessoa que agora querem mudar a lei vai poder fazer a mesma coisa que eu sem ter que fazer esse mesmo investimento? De modo que isso só faz, com o tempo, aumentar o número de pessoas interessadas em manter essa estrutura. De tal modo que, fazendo uma avaliação política do cenário, eu acho muito improvável que pudesse haver uma mudança que no futuro, breve ou no longo prazo, mudasse isso, sabe? Entendi. Você sabe me dizer, para a gente ir caminhando aqui para o fechamento da nossa edição do podcast, você sabe me dizer se o CREF, como uma autarquia, ele está submetido à Lei de Acesso à Informação? Boa pergunta, cara. Eu acho que tá. Eu acho que tá porque, inclusive, ele é auditorado pelo Ministério Público.
Porque os recursos que entram no CREF, na medida em que aquilo é um pagamento compulsório, determinado por lei, eles são fiscalizados pelo Ministério Público. Então, ou seja, o recurso que tramita ali dentro do CREF é público, ele é uma autarquia pública. Então, eu acho que está submetido, sim, à lei de acesso à informação. Entendi. Então, o nosso público aqui é geralmente basicamente ligado à educação física, né? Mas talvez se algum advogado, se algum grupo ligado, né, à área jurídica se conectasse, né, com essa demanda, poderia ser interessante, porque eu tenho muita curiosidade em saber, não é nem que eu desconfie de qualquer uso irregular, não, mas eu tenho realmente curiosidade de saber quantos profissionais são regulamentados, são registrados no CREF, diante do número total de profissionais de educação física. Eu tenho muita curiosidade. Nessa ocasião que eu te falei que eu tentei obter essa informação, era justamente porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre o mercado de trabalho e eu queria saber quantas pessoas estão pagando, porque supõe-se que quem está pagando aquilo em dia são pessoas que estão atuantes no mercado de trabalho. Eu queria ter uma estimativa desse número. E eles sistematicamente se negam a disponibilizar, o que é uma pena, né? Só reforça essas imagens negativas que já pesam sobre a instituição. Exatamente. Se você tem alguma dúvida sobre o CREF, alguma dessas que a gente falou ou outras, aproveita e deixa aí o seu comentário. Entra nas nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nossa página no Facebook, entra no nosso canal do YouTube e também no próprio Google Podcast e no Spotify. Tem um espacinho lá para você deixar o seu comentário. Compartilha com a gente a sua questão. Quem sabe a gente não convida aqui um conselheiro do CREF para conversar com a gente e esclarecer as nossas dúvidas da nossa comunidade. Maravilha, excelente convite. E com esse convite eu aproveito para fazer o fechamento pedindo para você compartilhar. Isso é o ouro, galera, é o ouro pra gente do podcast e a gente acha que é o ouro também para a educação física, porque divulgar conhecimento e informação é o nosso objetivo, além de conseguir alguns haters e quem sabe processinhos jurídicos. Então, você que está nos ouvindo, clica aí no botão de compartilhar, porque a gente conta muito com você. A gente vai encerrando mais um episódio da segunda temporada de Educação Física SA. Um grande abraço para vocês e... Sobe o som! Valeu, galera. Boa semana para vocês. Um grande abraço.